Boa noite, graça e paz. É uma alegria tê-los conosco nessa noite aqui, iniciando esse curso de pregação. Nosso coração se alegra muito em ter cada um dos irmãos conosco. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Azaf, Weber Azaf, sou pastor da Igreja Presbiteriana Central em Garanhuns, aqui em Pernambuco. E nós temos servido ao Senhor, queridos, aqui nessa igreja com a plantação de igrejas e também com a área de ensino, servindo a igreja desse modo. É uma alegria ter vocês conosco aqui, nós ficamos muito gratos ao Senhor. Nós temos irmãos, creio que do Brasil inteiro, em nossa sala aqui. Alguns estão chegando ainda, outros estão entrando aí pelo link. E nós queremos dar as boas-vindas a cada um de vocês, queridos. Nós vamos iniciar a nossa aula de hoje. Eu queria basicamente me apresentar, depois da minha apresentação eu vou pedir que alguns dos irmãos se apresentem aí também, para que nós possamos conhecer uns aos outros, saber de onde somos, as nossas igrejas. Ser basicamente assim que nós vamos fazer essa noite, ok? Queridos, vamos lá. Deixe-me começar a minha apresentação aqui, para iniciarmos a nossa aula. Os irmãos conseguem ver a minha apresentação? Ok? Então vamos lá, queridos. Meus irmãos, sejam muito bem-vindos ao nosso curso de Introdução à Pregação Expositiva. Na verdade, nosso mini curso de Pregação Expositiva. Nosso curso, meus irmãos, tem sido oferecido já há um tempo. Nós oferecemos esse curso em 2020, no meio da pandemia, o momento que a igreja estava esperando e precisando, na verdade, de instruções nessa área. E, graças ao Senhor, foi uma bênção. Estamos voltando com o curso agora, aqui, para todos que quiserem se inscrever. Nós tivemos 50 inscritos, graças a Deus, creio que passou um pouquinho mais. Hoje nós tivemos algumas exceções para esse curso. E eu vou apresentar basicamente como vai funcionar o curso, quem eu sou, e depois peço que vocês se apresentem do mesmo modo. Queridos, o nosso curso vai ser 100% online e gratuito. É um curso básico de pregação expositiva. Obviamente não vai ser um curso profundo, teológico, como vocês veriam em um seminário ou em um instituto bíblico, mas a nossa proposta é apresentar a pregação expositiva para cada um de vocês. Eu sou apaixonado pela pregação expositiva. Na verdade, é a única forma que eu prego, o único tipo de sermão, o único modelo de sermão, ou a única atitude para contexto que eu tenho usado é a pregação expositiva. E é uma alegria, então, falar daquilo que tem falado ao meu coração, que é esse tipo de pregação, queridos. Então, nós vamos tratar sobre algumas metodologias, a base para essa pregação, nesse mini curso que vai durar 4 semanas. Hoje, essa terça-feira, das 8 da noite às 10 horas da noite, das 20 às 22 horas. E nas próximas 3 terças-feiras de outubro, menos a última terça, nós vamos ter 4 terças seguidas para termos aqui, meus irmãos, esse estudo mais aprofundado do que é pregação expositiva. Vamos lá, queridos. Vou me apresentar para vocês. Eu sei que muitos talvez não me conheçam. Alguns são da nossa igreja, das nossas igrejas aqui em Garanhuns, outros não. Eu sou pastor da Igreja Presbiteriana Central aqui de Garanhuns, essa região de Pernambuco. Na verdade, é uma região muito antiga do presbiterianismo. A nossa igreja tem 123 anos. Eu sou pastor auxiliar nessa igreja, um dos pastores. Somos 2 pastores aqui na Igreja Presbiteriana Central. E eu tenho a alegria de servir como pastor aqui há 1 ano, graças a Deus, pela vontade e a bondade do Senhor. Eu sou plantador de igreja, queridos. Eu não fico na nossa igreja sede, mas eu estou nas nossas plantações. Nós temos esse viés missionário. O Senhor tem despertado o nosso coração para a obra missionária. E eu estou plantando 2 igrejas aqui em nossa cidade, em Garanhuns, ao mesmo tempo. De forma mais antiga, a Igreja Presbiteriana da Brasília, um bairro. Nós temos 5 anos que estamos plantando dessa igreja. Deus tem abençoado com a sua graça, com o crescimento dos irmãos, o crescimento dessa igreja. E mais recente, pouco mais de 2 anos, a Igreja Presbiteriana Viane Moura, que é aqui onde nós estamos, onde eu resido, inclusive. É um bairro que tem crescido muito em nossa cidade. E a igreja também que tem crescido nesses últimos 2 anos. Deus tem derramado graça, sua bondade aqui. Minha formação teológica, meus irmãos, começa, além da formação nos seminários, no Instituto Bíblico. Eu sou formado pelo IBN, que é o Instituto Bíblico do Norte, aqui em Garanhuns, da Igreja Presbiteriana do Brasil. Visa formar missionários, plantadores de igreja. Mas o meu bacharelado em teologia foi pelo SPN, que é o Seminário Presbiteriano do Norte,
aqui em Recife, em Pernambuco. E eu passei 4 anos, os últimos 4 anos ali no SPN, sendo treinado, preparado para a pregação, para a plantação de igreja, para servir ao Senhor na sua igreja local. Eu também sou pós-graduado nessa área de pregação, pela mesma instituição. O Seminário Presbiteriano oferece cursos de pós-graduação e a minha primeira pós-graduação é nessa área de pregação expositiva. Foi um curso de 1 ano, na verdade, além do meu curso de seminário, com foco na pregação expositiva. Eu fiz esse curso em 2020, enquanto eu ainda era aluno do seminário, era seminarista ainda. O Senhor derramou sua graça sobre a minha vida, um momento muito especial de treinamento na área de pregação. Na sequência, eu fiz outra pós-graduação, que foi na área de teologia exegética. Para aqueles que não estão familiarizados com esse linguajar teológico, a teologia exegética, ou a exegese, vai se preocupar com a interpretação dos textos bíblicos. E eu, na verdade, fui formado também pelo SPN, pelo meu seminário, nessa pós-graduação em interpretação do Antigo e do Novo Testamento, mais outro ano de estudos mais avançados nessa área. E, recentemente, eu estou como mestrando do curso de Estudos Hermenêuticos, o mestrado ali do Centro Presbiteriano de Pós-Graduação Andrew Jumper, é uma extensão ali do Mackenzie, da Universidade Presbiteriana Mackenzie, em São Paulo, e eu estou ali no meu primeiro ano desse mestrado, são 3 anos também, nessa área de interpretação bíblica. Na verdade, eu caminho nessas duas áreas, transitando entre pregação e interpretação, são áreas que sempre me chamaram a atenção, áreas que sempre cativaram o meu coração, e também pelo fato de ser eu o candidato hoje da APMT, que é a nossa Agência Presbiteriana de Missões Transculturais, que envia missionários para o Brasil e mundo todo com a plantação de igreja, a pregação do Evangelho. E a nossa área, pela missão, na verdade, seria a área de tradução da Bíblia. E quando você vai traduzir a Bíblia, é necessário ter uma boa base de interpretação do Antigo, do Novo Testamento, conhecimento das línguas originais, do grego, do hebraico. Então, estou nesse foco aí, na área de Antigo Testamento, no meu mestrado também, é o foco que nós temos dado ao nosso preparo teológico. Queridos, vou apresentar rapidamente o conteúdo do nosso curso para que nós possamos caminhar um pouquinho hoje aqui. Queridos, vamos lá. Nosso curso vai tratar, queridos, de uma breve introdução ao que seria pregação expositiva. Eu vou apresentar o que é pregação expositiva, as bases da pregação expositiva. Na sequência, fazer uma breve história dessa pregação, mostrar como a pregação expositiva foi desenvolvida desde o tempo bíblico, pela história da igreja, pelos pais da igreja, pelos reformadores, pelos puritanos e outros irmãos na história. E depois eu vou trazer uma base, na verdade, da teologia bíblica da pregação, como é que a pregação expositiva deve funcionar. Essas 3 partes aqui iniciais, vocês verão comigo hoje. Então, introdução, teologia bíblica e história, vocês verão nessa sequência comigo. E a parte sequencial de estrutura de sermão, como preparar sermão e como pregar o sermão expositivo, vai ver comigo nas próximas aulas. Eu creio que essa parte de estrutura nós vamos demorar 2 terças-feiras, uma terça-feira, na verdade, e essas outras 2 aulas aqui na sequência para as próximas 3 terças-feiras. Hoje vai ser mais introdução, mais conhecimento da turma e mais essa base introdutória da pregação expositiva. E nas próximas semanas nós vamos entrar então no conteúdo propriamente dito, como preparar esse sermão. Lembrando para os irmãos que a aula está sendo gravada. Nós vamos ter esse momento de gravar, porque eu sei que alguns vão precisar sair, outros não conseguiram entrar. Nosso curso tem cerca de 50 e poucas pessoas, mas temos cerca de 25, 24 pessoas aqui na turma. Nós vamos, então, deixar isso gravado para os irmãos que não conseguiram, mas lembrando que para que vocês possam ter o certificado do curso, vocês vão precisar assistir às aulas e dar um ok na gravação depois de assistirem, vai ficar lá no YouTube disponibilizado para que os irmãos possam estar estudando. A graça do Senhor, pedir a bênção dele, o seu cuidado, a sua proteção sobre as nossas vidas. Vamos orar. Deus bendito, te damos graças, Pai, pela vida de cada um desses irmãos, pela disposição deles em servir ao Senhor, em contribuir, ó Deus, com a tua obra na pregação da palavra, com devocionais ou qualquer outra coisa que eles desejem fazer, ó Deus, por meio desse curso. Ó Senhor, muito obrigado pela alegria, Senhor, de estar ministrando esse curso para eles, mais um curso, ó Deus. O Senhor tem derramado a bênção do Senhor sobre a nossa vida, nós ficamos gratos por isso. Pedimos ao Senhor que derrame essa mesma bênção sobre a vida de cada um desses irmãos, para que o Senhor possa abrir o seu entendimento, abrir seus olhos, para que eles possam compreender as verdades da tua palavra, Senhor, e para que eles possam também colocar em prática na instrução aquilo que eles devem aprender. Ó Deus, nos instrua nessa noite, nós pedimos isso,
direciona cada irmão, abra suas mentes, Senhor, que eles possam ter foco, disciplina para aquilo que eles vão aprender nessa noite. Nós oramos assim em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, queridos. Mais uma vez eu vou avisar isso para os irmãos. Deixem seus microfones fechados. Isso vai ajudar para que os irmãos possam ter mais clareza naquilo que eu vou falar. Não vai atrapalhar uns aos outros. E outra coisa também é que vai ser o seguinte. Eu vou dar uma parte da aula e vou parar para perguntas e respostas. Nós não vamos ter um momento interativo de perguntas e respostas, não. Vocês vão ter o seguinte, eu vou apresentar o conteúdo, depois de alguns instantes eu paro e digo, irmãos, quem quiser fazer pergunta, ou levanta a mãozinha, que é essa mãozinha que está aqui, é só levantar, ou faz no chat, ou então pede para abrir o microfone e você vai ter o seu tempo de pergunta aí, rapidamente, não demore para que todos os irmãos possam participar. Não sei se eu vou conseguir responder todas as perguntas e dúvidas, mas com o tempo a gente vai fazendo isso sem dificuldade. Então, eu vou dar o conteúdo e com o tempo eu vou dizer, irmãos, agora vocês podem fazer a pergunta. Então, vocês se manifestam assim. Deixe-me mais uma vez abrir aqui o conteúdo para que nós possamos começar então a nossa aula de hoje, meus irmãos. Por favor, quando vocês virem aí, me avisem, dê um joinha aí para que vocês possam avisar que o material apareceu. Ok? Pronto. Muito bem. Meus irmãos, vamos lá. Nós vamos tratar sobre o que é pregação expositiva inicialmente no nosso curso, para que nós possamos compreender bem o que é que nós vamos abordar durante essas 4 semanas. É necessário saber, então, a base do que é pregação expositiva ou o conceito de pregação expositiva. Por favor, um irmão pode abrir seu microfone e ler a primeira frase aí? Eu vou fazer a leitura, diz o seguinte: a pregação expositiva é aquela que tem uma atitude de respeito para com o texto bíblico, a fim de entregar aos ouvintes a real intenção do autor de forma contextualizada. Muito bem, meus irmãos. Se você entende pregação expositiva como um simples método, você vai, na verdade, entender nesse curso que não é somente isso. Eu vou mostrar aqui para os irmãos alguns livros durante esse curso, e um deles é o livro do reverendo Hernandes Dias Lopes, Pregação Expositiva. Não sei quantos aqui já tiveram a oportunidade de conhecer esse livro ou de ler esse livro. É um livro grossinho aqui, eu creio que foi do doutorado dele nos Estados Unidos, e ele falou sobre pregação expositiva e deu uma ótima base a respeito disso. E o pastor Hernandes, meus irmãos, ele apresenta um conceito de pregação expositiva que eu gosto muito, que na verdade não é dele, mas que é consenso entre a maioria daqueles que tratam sobre pregação expositiva, que a pregação expositiva é aquela atitude a respeito do texto bíblico que busca entregar o conteúdo do texto bíblico, a Bíblia aberta, exposta para os ouvintes com a real intenção do autor do texto. Então vejam bem, não é apenas abrir a Bíblia e falar qualquer coisa a respeito do próprio texto bíblico. Não é apenas abrir a Bíblia e passear em toda a Bíblia e apresentar aquilo ao coração dos ouvintes, mas é, na verdade, abrir a Bíblia e tentar identificar qual é a intenção do autor, por exemplo, qual é a intenção de João em escrever o Evangelho, capítulo 1, verso 1, e apresentar essa mesma intenção, sem distorcê-la, aos ouvintes dos nossos dias de forma contextualizada. Então, pregação expositiva é essa atitude com o texto bíblico, que infelizmente nós não temos visto de tal modo nos dias atuais. Eu creio que a pregação expositiva tem crescido muito nas últimas décadas, graças a Deus, mas infelizmente essa pregação expositiva ela entrou em desuso por muito tempo no Brasil. Por exemplo, nós tínhamos pastores que eram ensinados em seus seminários, eu falo isso em contexto de igreja presbiteriana do Brasil, por exemplo, a pregar qualquer tipo de sermão, menos sermão expositivo. Os pastores geralmente faziam aquele tipo de sermão que é bem conhecido, que tem 3 pontos, é bem presbiteriano, são 3 pontos. Eu leio o texto, eu saio do texto em segundo lugar, e em terceiro lugar eu nunca mais volto para o texto. Não sei se você já viu esse tipo de pregação que é assim, que tem esse foco, na verdade, de rodar a Bíblia inteira ou falar aquilo que vem da cabeça do pregador, sem foco no texto bíblico e apresentar a intenção do autor do texto bíblico para a vida dos seus leitores. A pregação expositiva não é assim. A pregação expositiva é o modelo de pregação que tem essa atitude com o texto. Então vejam bem, é o desejo do pregador em abrir a Bíblia e fazer com que a própria escritura emane do texto e ela faça sentido no coração dos ouvintes. Eu creio que vocês viram aí um avisozinho de final de chamada, ela vai terminar.
Quando ela terminar, nós vamos dar uma pausa na aula e depois eu mando o próximo link para a segunda parte da aula, ok? Mas não se preocupem não que eu estou atento a isso. Então, meus irmãos, peço que outro irmão leia a segunda frase. Não é mais um método de pregação, exemplo, sermão temático textual, mas uma atitude de expor as verdades do texto da Escritura. Muito bem, querido. Veja bem, quando nós observamos isso, vai perceber que não é apenas um modelo de pregação. Nós dizemos, eu vou pregar um sermão temático, eu prego um sermão tópico, eu prego um sermão biográfico, ou eu prego um sermão expositivo. Na verdade, o sermão expositivo é mais que somente uma forma, ou mais um método, um modelo de pregação. Você vai observar comigo que é essa atitude para contexto bíblico, por exemplo. É possível que alguém traga uma palestra para a igreja que seja temática, que tenha um tema específico, e eu posso ter essa atitude de expor o texto bíblico, de pegar o texto bíblico e abrir para os irmãos e apresentar aquilo que o autor queria dizer. Mesma coisa, eu posso pegar um sermão biográfico, por exemplo, sobre Paulo, sobre a vida do apóstolo, lá em Atos, e ser expositivo nessa atitude. O reverendo Hernandes ele usa muito essa proposta de pegar um texto e sobre algum determinado personagem bíblico e expor aquilo de modo claro, pegando a intenção do autor bíblico em apresentar aquilo. Então veja bem, não é apenas um modelo de sermão, mas um método de pregação. É, na verdade, essa atitude que você deve criar em relação ao texto bíblico, que vai muito além de fazer um sermão que tem primeiro ponto, segundo ponto, terceiro ponto, primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar, tem uma elucidação, uma explicação do texto, uma introdução e uma conclusão. É mais do que isso. É, na verdade, um modelo inteiro de uma atitude com relação ao texto bíblico que você vai estar apresentando isso para o coração dos irmãos. Eu sei que isso ainda é muito introdutório, talvez vocês não consigam perceber ainda isso aqui nesse momento, mas eu vou apresentar na sequência isso para vocês e vocês vão ver na prática como é que a pregação expositiva funciona e como é que nós agimos em relação ao texto bíblico para isso. Eu vou daqui a pouco apresentar alguns livros para vocês e vou mostrar esse texto do reverendo Hernandes, esse livro que ele escreveu, para que vocês possam entender o que é um pouco de pregação expositiva nessa parte mais introdutória, meus irmãos. Alguma dúvida? Eu vou dar essa primeira pausa aqui sobre o que é pregação expositiva. Os irmãos têm alguma pergunta a fazer sobre isso? Rapaz, eu tenho. Sim, André. Assim, Azaf, tu mencionou aí que essa seria basicamente mais uma disposição do pregador Perfeito. de ser assim, né, verdadeiro e sincero com as escrituras, tá, buscar ali a intenção do autor. Mas, ou seja, a gente pode considerar a expositiva como o melhor tipo de pregação ou o único possível a ser aceitado ou não? Como é que funciona assim isso? Muito bem, André. É uma boa pergunta. Veja bem, eu não creio que é a única forma de expor um texto bíblico. Por exemplo, existem momentos na vida da igreja que eu preciso tratar com jovens, por exemplo, e me dão um determinado tema para que eu possa fazer isso. Eu posso apresentar de forma temática os textos bíblicos que vão tratar desse modo, mas sem fugir dessa atitude expositiva. Mas veja bem, a principal forma de pregação o tempo inteiro, minha única maneira de pregação sempre é expositiva, entendeu? Eu não pego outro modo de pregação, não uso outro modo de pregação a não ser para a pregação expositiva. Minha atitude sempre é de expor o texto bíblico. Entretanto, outras formas que são conhecidas de pregação também são possíveis. Eu posso fazer um sermão biográfico quando isso for necessário, eu posso pegar um sermão e apresentá-lo de modo textual se for necessário em determinada ocasião, mas sempre com essa atitude expositiva. Eu creio que a pregação expositiva é a principal, a melhor, é a única que faz com que nós possamos apresentar para os nossos ouvintes de modo fiel a palavra de Deus, sem fugirmos disso. Então eu creio que é o melhor método, a melhor maneira de tratarmos e apresentarmos a palavra de Deus. Ana Beatriz fez uma pergunta, deixe-me ver aqui a pergunta dela. Ela perguntou, seria deixar exposto a fala do autor do texto? Exatamente, Ana. É basicamente essa ideia. De pegar aquilo que o autor do texto colocou e apontar essas colocações para a vida da igreja. Não é fugir disso. Se eu abro a Bíblia em Isaías 53, por exemplo, que o texto vai falar sobre o servo sofredor, eu não posso usar outra forma do que o texto está querendo dizer, a não ser apontar para aquela intenção original que é falar de Cristo sobre o servo sofredor. Se eu uso, por exemplo, o Salmo 2,
que vai mostrar ali esse Cristo que vem e é o Filho de Deus, que as nações deveriam se render diante dele, que o Pai promete que daria as nações da terra por herança, como ele faz ali em outros salmos também. Eu não posso dizer que é para você, Deus está dizendo que vai dar para você as nações da terra por herança. Mas qual é a intenção que eu devo ter? É de apontar que aquilo dali aponta para Cristo, a intenção do autor era apontar para o Messias, para o Redentor, para aquele que viria para salvar-nos e para receber a glória, como o texto do Salmo promete. Então, é pegar a intenção do autor e trazer de forma relevante para a vida da igreja, de forma que eu tenho que aplicar isso, obviamente, mas nunca tirando a aplicação daquilo que deve ser colocado para o ouvinte em relação ao que o autor escreveu. Miriam escreveu aí outra coisa, que foi qual a diferença entre a pregação expositiva e os outros métodos. Vamos lá. Como eu falei para vocês, eu posso fazer um sermão temático, um sermão textual e ter uma atitude expositiva com o texto. Eu posso escrever um sermão biográfico e ter uma atitude expositiva para com o texto. Mas se você analisa por aí afora, por exemplo, um sermão temático, um sermão textual, você vai perceber, na verdade, que o propósito de um sermão temático, por exemplo, é pegar um tema. E esse tema vai discorrer, por exemplo, o amor de Deus. Ele pega lá, primeiro lugar, Deus amou o mundo de tal maneira, João 3,16. Romanos capítulo 5, por exemplo, vai mostrar esse amor de Deus revelado na justificação. Ele vai pegar a Bíblia inteira, mostrar em vários lugares, em várias passagens, onde é que esse texto se encontra falando sobre o amor de Deus. A pregação expositiva não faz isso. Ela não tem essa ideia de ficar passeando sobre vários textos para explicar o que o texto está querendo dizer. Ela usa um texto só, ela discorre naquele único texto, ou um versículo, ou vários versículos, e você vai discorrer apresentando o que aquele texto quer dizer. Outra coisa mais. Você pode usar, claro, versículos que vão ter relação com aquele texto, mas nunca sair daquele texto para ir para outros. Entendeu, Miriam? Basicamente, pregação expositiva é aquela que se detém em um único texto, um único versículo, uma única perícope, que é uma extensão maior de versículos, e expõe aquele texto ali. Mas, meus irmãos, vejam bem, na próxima semana eu vou explicar para os irmãos e apresentar o que é um sermão temático, o que é um sermão textual, o que é um sermão biográfico. Faz parte da próxima aula, então não se preocupem com isso. Eu creio que à medida que o curso continuar, à medida que o curso caminhar, isso vai se tornar mais claro como a água para a cabeça de vocês, para vocês conseguirem compreender bem. Nosso irmão José Carlos Vieira perguntou: existe alguma situação onde não devemos levar o sermão expositivo? José Carlos, eu creio que não. Eu creio que, pelo contrário, nós devemos o tempo inteiro expor a Bíblia de forma expositiva. Talvez uma redundância, mas é basicamente isso. Eu não creio que existem lugares que nós não podemos fazer isso, mas mesmo que seja de uma forma simples, talvez em um contexto que as pessoas não entendam, um sermão mais denso, mais profundo, mais direcionado no texto, mas o tempo inteiro sempre usar essa atitude expositiva com o texto, não importa onde você estiver, qual situação, qual circunstância. Mais alguma dúvida, meus irmãos, para nós passarmos para a próxima parte? Tá tranquilo? Então vamos lá, meus irmãos. Resumindo bem aqui. Pregação expositiva, na verdade, é essa atitude em relação ao texto bíblico. Não é só um método, como os demais tipos de sermão, mas essa atitude que o pregador tem, que aquele que está expondo o texto tem, de tirar as verdades do texto e apresentar ao coração dos ouvintes. Eu vou apresentar para vocês um vídeo no final da aula, vou deixar no grupo, vocês vão ter uma semana, vai ser a primeira tarefinha do nosso curso, vocês vão dar um ok lá no vídeo. É um vídeo do Reverendo Hernandes sobre o que é pregação expositiva, vai dar uma introdução boa para vocês aqui em relação a esse texto. Vamos lá. Vou apresentar aqui o início da nossa aula sobre essa introdução à teologia da pregação. Eu creio que vocês viram nossa ementa, como eu apresentei no início, apontando como é que funciona a pregação, qual é essa relação que é aqui da pregação com o texto bíblico, como é que essa teologia da pregação foi desenvolvida. Basicamente, meus irmãos, nós vamos abrir a Bíblia em alguns momentos aqui, de algumas formas aqui também. Eu vou pedir que alguns irmãos leiam alguns textos bíblicos comigo, e lendo esse texto bíblico a gente vai deixar mais claro para a vida dos irmãos o que nós vamos estar tratando aqui. Vejam bem, meus irmãos, como é que essa atitude em relação ao texto bíblico começou? O que é que a Bíblia fala sobre a pregação, sobre o ministério da palavra? O que é que nós entendemos desse modo sobre a pregação expositiva? Como é que nós entendemos ela ao longo da escritura inteira, de Gênesis ao Apocalipse, esse ministério da palavra para a salvação? Esse texto que eu vou apresentar para vocês aqui, os textos que eu vou apresentar para vocês aqui,
fazem parte, na verdade, de um trabalho que eu escrevi, na verdade, foi a minha monografia para o seminário. Eu tratei sobre a pregação expositiva como meio de salvação, ou como meio salvífico ordinário. Eu mostrei como é que a palavra de Deus é o meio exclusivo, o meio que Deus sempre usou em toda a história para fazer com que pecadores sejam trazidos à fé, ao arrependimento, mas mostrar como é que essa palavra de Deus sempre esteve em abundância em toda a Escritura, mostrando como a palavra é necessária para a vida dos crentes, para toda a criação de modo geral. Então, eu vou apresentar o ministério da palavra desde a criação, como é que a palavra de Deus se revelou na criação, e depois em outros momentos da história bíblica. Por favor, eu gostaria que o irmão abrisse a sua Bíblia em Gênesis capítulo 1, verso 3, e depois o versículo 6, por gentileza. Pode ler, Asaf. Por favor. Disse Deus, haja luz, e houve luz. Aí agora o versículo 6, né? Isso. E disse Deus, haja firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. Muito bem, queridos. Se você faz uma breve análise desses dois textos, vocês vão perceber o que é que Deus usa para criar todas as coisas. Você percebe que Deus diz, haja luz, e diz que a luz vem à existência. O Senhor diz, haja separação entre terra seca e as águas, e essas coisas começam a acontecer. Durante os 6 dias que nós entendemos literalmente da criação, meus irmãos, nós cremos que Deus faz tudo pelo ministério da palavra. E a expressão que nós vemos sobre a criação de Deus é um verbo hebraico que significa ierri, que é basicamente a ideia de criar ou trazer a existência, ou chamar a existência do nada. Nós chamamos na teologia essa expressão de trazer do nada a expressão ex nihilo. Deus criou do nada. Não é como nós que usamos, por exemplo, uma árvore, por exemplo, e fazemos dela com celulose, folhas de papel e fazemos uma Bíblia. Nós usamos sempre uma matéria-prima para criar algo. A expressão ierri é uma expressão hebraica que aponta para a criação a partir do nada, daquilo que não existe. E Deus manifesta esse verbo aqui unicamente por meio da sua palavra. Observe que todas as coisas, desde a criação, vieram a existir de um modo sobrenatural. A palavra de Deus é aquilo que ele direciona ao coração de toda a criação, na verdade, do nada, para que as coisas venham à existência. O apóstolo João vai escrever isso e dizer lá no Evangelho, em João 1:1, que todas as coisas foram feitas por meio da palavra, do verbo que estava com Deus, e esse verbo que estava com Deus é aquele agente de criação que fez com que as coisas viessem a existir a partir desse nada. O que eu queria destacar aqui com os irmãos é que o que é que faz, meus irmãos, com que as coisas existam, sejam criadas? É a palavra de Deus. A mesma palavra que nós pregamos, a mesma palavra que nós lemos todos os domingos, a mesma escritura que é revelada ao nosso coração para a salvação dos pecadores, a mesma palavra que nós pregamos, que nós proferimos, que nós anunciamos para fazer com que os pecadores possam ser atraídos a Deus pela fé em Jesus Cristo, é a mesma palavra que é colocada aqui no Gênesis capítulo 1 e João capítulo 1, do verso 1 ao verso 3, que faz com que todas as coisas venham à existência. Então, meus irmãos, o ministério da palavra é, na verdade, muito mais antigo do que o que os profetas anunciaram, do que a lei de Moisés anunciou, do que o que Jesus pregou, do que os apóstolos pregaram. O ministério da palavra vem desde a criação. O método que Deus escolheu desde os tempos eternos para fazer com que as coisas viessem à existência é a sua palavra. Na verdade, é o próprio Cristo que se revelaria no futuro, e essa palavra é essencial para que nós possamos crer como é que Deus trabalha, como é que Deus age desde a sua criação, na preservação das coisas, na providência. É assim que tudo funciona. Eu vou continuar essa ideia aqui do ministério. Muito bem, irmãos. Se vocês fizerem uma breve análise da entrega da lei, vai perceber que Deus chama Moisés, que levanta o povo para sair do Egito, levá-los à terra prometida, passar por aquela peregrinação no deserto em 40 anos. E no meio do deserto, Deus lhes entrega a lei. A lei de Deus é a palavra dele revelada. O que é que estavam contidas naquelas tábuas de pedra dos mandamentos, senão a palavra de Deus, claramente expressa ali naqueles mandamentos? Não apenas ali, mas em dois demais aspectos da lei. Por exemplo, o que é que Deus estava prescrevendo na construção do tabernáculo, nas roupas sacerdotais, senão a palavra dele para que aquilo acontecesse? Em todo modo como a planta do tabernáculo seria feito. E a palavra de Deus está sendo revelada, meus irmãos. Então percebam bem,
Deus revela a sua palavra na entrega da lei, e essa palavra seria ou salvação ou condenação, como nós vimos. O texto de Deuteronômio 6 claramente mostra isso. Você observa o que aconteceria com Israel se eles obedecessem à palavra de Deus. Eles vão receber as bênçãos do Senhor. É por isso que nesses textos de Deuteronômio, Deus pronuncia a bênção e a maldição por meio de Noé. A bênção na obediência à lei de Deus. A maldição na desobediência dessas leis. E aqui implica todas as leis que Deus deu, a lei cerimonial, a lei civil, a lei moral dada. A obediência à vida, a desobediência à morte. A obediência à palavra de Deus. Obviamente, nós sabemos que a lei nunca nos foi dada para a salvação dos pecadores, porque homem algum pode cumprir plenamente essa lei pelas suas próprias obras. Essa lei aponta para aquele que iria cumprir essa lei, que é Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Salvador, aquele que cumpre plenamente os requisitos de Deus na lei, para que nós pudéssemos ser salvos nele. Mas entenda bem, é a obediência de Cristo à lei que faz com que nossa salvação seja garantida. Observe que é o ministério da palavra de Deus que faz com que haja salvação para todo aquele que crê em Jesus Cristo, aquele que cumpre a lei, o verdadeiro Israel de Deus. Então, consegue perceber aqui a continuidade disso? O ministério da palavra, na entrega da lei de Moisés ao povo, é o que traz salvação e o que traz condenação. Sequência disso, vamos agora para o Novo Testamento, meus irmãos. Nós vimos no Antigo Testamento essa ideia aqui da lei desde Adão, desde Noé, Abrão, e agora chegamos a essa parte do ministério da entrega da palavra de Deus por meio do ministério de João Batista. Se você observa essa expressão do ministério de João, vai perceber como é que ele continua aquilo que o Antigo Testamento começa. A pregação da palavra vai ter o início lá no início, e ela vai ter uma forma cada vez mais bem definida aqui com a progressão dessa revelação. Por favor, algum irmão abra a sua Bíblia em Mateus 11, verso 10 a 14. Leia em voz alta, por favor. Mateus 11, do 10 ao 14. Este é de quem está escrito: Eis aí eu envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele, porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E, se o quereis reconhecer, ele mesmo é Elias, que estava para vir. Pronto, meus irmãos, observem bem esse texto que nós acabamos de ler. Qual é a fonte do ministério de João Batista? Qual o propósito do ministério do Batista antes da vinda do Senhor Jesus Cristo? Se você observa isso, vai perceber que João tem um propósito, como o próprio profeta Isaías vai declarar, dizendo que ele é o precursor, aquele que viria antes do Messias, queria preparar o caminho do Senhor para a vinda de Israel, convertendo o coração dos pais aos filhos. O propósito de João Batista, meus irmãos, é declarar que a palavra de Deus está vindo ao mundo. A proposta de João é preparar o caminho para o próprio verbo de Deus, a palavra de Deus que foi anunciada desde o princípio, que agora estava encarnada, ser revelada ao mundo. E você observa que havia um propósito na mensagem de João, que era levar à conversão. Ele não pregava outra coisa senão batismo de arrependimento. Você consegue ler isso nos versículos clássicos do texto que nós lemos e outros, que ele chamava o povo ao arrependimento, à confissão dos pecados. Eram batizados, então, por meio dessa confissão de pecados publicamente ali em Israel. Se você analisa essa expressão aqui de João com esse propósito, ele tem um entendimento que a pregação dele, dizendo arrependei-vos porque o reino de Deus está próximo, tinha um fundamento: trazer conversão e salvação. O entendimento de João, meus irmãos, é que o meio que Deus usaria para fazer com que a sua vinda chegasse, que o seu reino viesse ao mundo, era justamente a palavra. A palavra de Deus é o meio de salvação. A palavra de Deus é o meio pelo qual os homens são salvos ou são condenados. E é por isso que ele diz: o machado está posto à raiz da árvore. A árvore que não produz bom fruto ou fruto de arrependimento, a árvore que não ouve essa mensagem, não crê na palavra, ela é cortada e lançada ao fogo. Mas aqueles que recebem essa palavra de bom grado, eles recebem também por meio do Senhor o batismo com o Espírito Santo, com graça e com salvação. Essa expressão que nós temos ali, meus irmãos, de João Batista,
ensinando isso é basicamente o entendimento que ele tinha como um profeta, e veja bem, um profeta do Antigo Testamento, porque ele vai dizer que João faz parte de uma outra aliança, de um outro pacto, que é o pacto ainda veterotestamentário do Antigo Testamento, que seria revelado agora na vinda de Cristo, com o Novo Testamento, com a nova aliança chegando aos homens. E João entende que para que esse novo momento viesse, a nova aliança viesse, ele precisava então fazer com que houvesse salvação por meio da pregação da palavra. O ministério da palavra é o que baseia o ministério de João Batista. Nós chegamos então ao ministério do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos. Se você chega até o Senhor Jesus, você vai perceber que Jesus é aquele que vai continuar o seu ministério do mesmo modo como o Antigo Testamento faz. Os meus alunos do IBN sabem muito bem disso, que eu martelo bem essa tecla, em dizer que Jesus não chega chutando o pau da barraca no Novo Testamento, dizendo agora, eis uma nova aliança ou uma nova revelação de Deus para vocês. Não, meus irmãos. O que é que Jesus Cristo faz? Ele continua uma revelação que já foi iniciada desde o Antigo Testamento, que vai ser continuada por ele agora. A pregação de Jesus é baseada no Antigo Testamento. Os milagres de Jesus foram pronunciados no Antigo Testamento. As ações de Jesus e seu ensino estão todos relacionados ao Antigo Testamento. Ele continua uma revelação progressiva que foi iniciada no Antigo Testamento. E veja bem o que é que Jesus Cristo vem fazer. Outro irmão, por favor, Evangelho de João, capítulo 1, do verso 1 até o verso 3. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Muito bem, meus irmãos. O Verbo estava com Deus desde o princípio. Vocês lembram que eu apresentei para os irmãos a ideia de que na criação Deus fez tudo por meio da palavra. A palavra é o ato de Deus em trazer as coisas à existência do nada. O que é que você percebe agora nesse texto de João capítulo 1? A expressão que ele vai usar aqui é a expressão grega, que é arquê, que é a mesma expressão que vai lá desde o princípio, que é bereshit, que é para princípio. No início do Gênesis, no princípio criou Deus os céus e a terra. A mesma expressão usada por João agora, traduzida para o grego, que é arquê, para explicar que naquele mesmo princípio, a palavra que fez com que todas as coisas viessem à existência era o próprio Jesus Cristo. Ele diz, haja luz, ou faça separação entre as águas e a terra. Qual era a palavra que estava criando? João vai dizer, era Jesus Cristo. O Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. E sem esse Verbo, nada do que foi feito se fez. Se você analisa esse texto, vai perceber que a palavra, queridos, é o meio de Deus salvar o homem. Aquela palavra que no princípio trouxe tudo à existência. É a mesma palavra agora que se faz carne. Veja que coisa gloriosa. Deixa a sua glória com o Pai, se fazendo um homem, carne e osso como cada um de nós. E veja que essa palavra que criou é a mesma palavra que salva. Aqueles que nele crerem, ou que crerem nessa palavra que se fez carne, são salvos, não são julgados. Aqueles que não crerem nessa palavra, ele vai dizer, já estão julgados. A expressão que nós temos na Escritura é para dizer basicamente de que é a palavra de Deus que traz salvação, meus irmãos, ou condenação, caso os homens creiam ou não. É por isso que o profeta vai dizer que nada, meus irmãos, da palavra volta vazio. Deus sempre cumpre o propósito. Naqueles que creem, salvação. Naqueles que não creem, condenação. Mas principalmente no que vemos aqui em relação a Cristo como a palavra. Ele é a palavra que traz o meio de salvação verdadeiro para o coração dos homens. Consegue perceber então o fio aqui, continuando, lá do Gênesis até Jesus Cristo, sempre é a palavra anunciada para essa salvação? Vamos agora ver isso no ministério dos apóstolos. Essa questão da teologia da pregação continua e termina aqui com o ministério apostólico. Um dos irmãos, por gentileza, Romanos 10, 17. Por favor, irmãos. Está aí no slide. E assim, a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Muito bem, meus irmãos. O que é que Paulo está ensinando aqui nesse texto? Como é que nós podemos ter salvação dos nossos pecados? Como é que nós podemos ter redenção? Ele vai dizer por meio da fé. Veja bem, Deus nos dá salvação pela graça, o favor imerecido dele. Mas como nós nos apropriamos dessa graça? Ele vai dizer por meio da fé. Mas como é que a fé vem aos corações?
Paulo vai explicar isso desde o capítulo 10, verso 14. Ele vai dizer: como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? É isso que ele vai dizer, que quão belos, quão formosos são os pés dos que anunciam boas novas. Essa indicação desse texto aqui de Paulo, meus irmãos, aponta justamente para isso. Alguém precisa pregar, alguém precisa anunciar. E quando alguém anuncia essa palavra, quando a palavra de Deus é exposta ao coração dos pecadores, essa palavra se encarrega de produzir a fé suficiente para a salvação. Em nossa doutrina reformada, os irmãos presbiterianos, os irmãos que subscrevem o símbolo de fé de Westminster, assim como outras igrejas, a Confissão de Fé de Westminster trata isso na doutrina, no capítulo número 10 e capítulo número 14, um falando sobre a vocação eficaz e a outra sobre a fé salvadora, de que a vocação eficaz, que é o chamado do evangelho, que faz com que o homem seja salvo, perdoado, redimido dos pecados, essa vocação acontece justamente no momento em que o evangelho de Cristo é pregado. A fé vem pela pregação, ou a pregação pública da palavra, ou a pregação particular por meio de evangelistas, aqueles que anunciam de forma particular, de irmãos que estão pregando a palavra no dia a dia para os outros. Essa pregação faz com que o coração dos irmãos sejam abertos. E até mesmo a leitura da Escritura, junto com essa pregação, faz com que o coração seja aquecido para a nova vida. Essa vocação eficaz acontece. A mesma coisa é a fé. Essa fé salvadora é produzida unicamente pelo ministério da palavra. E você observa o que é que os apóstolos fazem. Qual a prática dos apóstolos? Você vai lá para o livro de Atos. Não sei quantos aqui lembram. Desde o início, quando Pedro se levanta para pregar, lá de Atos 2, Atos 3, a sequência. Se você analisa o sermão de Pedro, aquele sermão extraordinário que faz com que 3.000 sejam convertidos num dia só, vai perceber ali que Pedro prega, e a pregação dele é rica, profunda em citações do Antigo Testamento. Ele não traz uma nova revelação, ele se baseia no ensino de Cristo, que era baseado no ensino do Antigo Testamento, na lei, nos profetas, nos salmos. E esse anúncio da palavra, esse anúncio da palavra de Deus, o ministério da palavra, é o que produzia no coração daqueles 3.000 a conversão verdadeira. A mesma coisa vai acontecer com Estevão. Não sei se você lembra o texto que Estevão é martirizado, mais à frente, creio, capítulo 7 de Atos. Quando Estevão prega, nós temos o maior número de citações de todo o Antigo Testamento na pregação de Estevão. A pregação dos apóstolos, dos diáconos, evangelistas, naquele primeiro momento da igreja, sempre foi baseado no conteúdo da Escritura. É a exposição bíblica que produz isso. Outro texto que mostra essa exposição clara, que aquece o coração, que transforma a vida, é o texto lá de Lucas capítulo 24. Texto muito conhecido de Jesus com os discípulos no caminho de Emaús. Jesus caminha com aqueles discípulos e eles não o reconhecem. Quando eles chegam ali à mesa, Jesus parte o pão, eles reconhecem que é Jesus. Eles olham um para o outro e depois de Jesus expor, diz o texto que Jesus expôs a Escritura, começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, constava como Cristo deveria padecer e entrar na sua glória. Eles respondem um para o outro: porventura, não nos ardia o coração quando ele nos expunha a Escritura? Veja bem, meus irmãos, o que é que produz vida ao coração daqueles dois discípulos incrédulos e medrosos? A exposição da palavra. É a Escritura sendo abordada, é o ministério da palavra, aquela mesma palavra que no princípio criou todas as coisas, que no princípio disse haja luz, que vai trazer salvação a Adão, a Noé, a Abrão, a Moisés, a todos os profetas, a Davi, os salmistas. Toda essa palavra que é desenvolvida desde o Antigo Testamento, que chega a João Batista no Novo, que chega revelada claramente por meio de Cristo, que continua por meio dos apóstolos, é a palavra de Deus que produz salvação. Não sei quantos lembram aqui daquele texto de Jesus falando sobre o rico e Lázaro, em que os dois morrem. Lázaro, o mendigo, é levado ao seio de Abraão e o rico é levado a tormentos eternos. E interessante que o rico diz: Pai Abraão, permite que Lázaro volte e ele diga para os meus parentes, meus irmãos, a casa do meu pai, todas as coisas, o sofrimento aqui, para que eles não venham para o mesmo lugar de tormentos como eu. E Abraão dá uma resposta para o rico. Ele diz assim, que eles têm Moisés e os profetas. Ouçam-nos. A expressão ali é a indicação de toda a lei, toda a palavra de Deus no Antigo Testamento, que é o que eles tinham até aquele momento. Toda a revelação bíblica era suficiente para a conversão. Não era necessário que o morto viesse à vida outra vez, que o morto voltasse para dizer o que aqui aconteceria no outro lado da vida, numa nova revelação de 23 minutos do inferno no céu. Não, meus irmãos. Ele está dizendo que o que Deus revela como meio de salvação
pecadores. É a exposição da Escritura, é a pregação da palavra. É essa pregação que produz vida ao coração daqueles que estão longe de Deus. Então, o ensino da Escritura aqui, desde Jesus Cristo até os apóstolos, continua o que o Antigo Testamento mostra. Sempre é o fio da Escritura. Percebem isso? A palavra de Deus criativa é a palavra de Deus que é redentiva para a salvação. Antes de nós irmos para o final da nossa aula, gostaria que alguém tirasse alguma dúvida, caso tenha, em relação a essa parte aqui, e vou dar para vocês mais alguns instantes para que vocês possam tirar essas dúvidas dessa primeira parte, ok? Alguém tem dúvidas, irmãos? Algum comentário em relação ao ministério da palavra desde a criação até os apóstolos? Não? Tá tranquilo? Fiquem à vontade, irmãos. Eu creio que alguém levantou a mão aqui. Miriam, por favor, Miriam. Pastor, o senhor falou que a palavra é o único meio salvífico. Quando o senhor expressa assim, que a palavra é o único meio salvífico, o senhor fala só a palavra oralizada, pregada de fato, ou a leitura da palavra, sendo a palavra, a palavra de Deus, como o senhor citou que os apóstolos no Novo Testamento citavam o velho, né? A palavra, né? Não é isso? Então, assim, a palavra, o texto bíblico, ele também é meio de salvação ou só a palavra oralizada, a palavra pregada? Muito bem, Miriam. Eu sei que essa pergunta de Miriam é sincera porque foi ela que corrigiu o português no meu trabalho de monografia. Então, eu vou dar essa resposta aqui para que vocês possam estar entendendo bem. Vejam bem, meus irmãos, quando nós falamos de ministério da palavra, nós falamos da palavra de Deus de modo geral, entendeu? Tanto a palavra escrita é palavra de Deus, como a palavra que é oralizada. Nós não podemos dizer, como os teólogos liberais dizem, que a palavra se torna a palavra de Deus quando ela é pregada. Ela é a palavra de Deus já escrita do modo como ela está. Entretanto, nós temos um entendimento em relação a isso. A Confissão de Fé de Westminster vai dizer que o meio ordinário que Deus revela a salvação é a pregação da palavra. Deixe-me explicar o que significa o meio ordinário. O que é uma coisa ordinária? Para a compreensão dos irmãos, é uma coisa comum, é uma coisa essencial. O que é uma coisa extraordinária? É uma coisa que geralmente foge à regra, mas que também pode ser usada para a salvação ou coisas assim. A Confissão de Westminster entende que é a pregação pelo entendimento de que foi aquilo que Jesus ordenou que seus discípulos fizessem, pregassem a palavra para que eles pudessem conhecer e crer no Evangelho e pudessem ter a vida transformada. Mas a palavra, em modo geral, transforma o coração. Nós cremos que ela pode produzir salvação, ela pode produzir arrependimento, ela pode produzir fé. Ela é suficiente em si própria para trazer essa vida. Mas qual o meio que Deus usa? É a pregação. Vamos entender um pouquinho isso aqui. Lembram daquele texto em que Filipe, o evangelista, ele caminha em relação a aquele eunuco, que era servo de Candace, rainha da Etiópia, e ele vai caminhando, diz que ele está lendo o livro do profeta Isaías. Esse texto é claro em apresentar essa ideia aqui, sobre isso. Com relação a esse texto, se percebe que Isaías, que ele chega lá e ele diz que está lendo o profeta Isaías, e Filipe pergunta: entendes o que leis? E a resposta é: como eu posso entender se ninguém me explica? E ele estava lendo Isaías 53, falando do servo sofredor de Jesus Cristo, que seria moído pelas nossas iniquidades, que carregaria o castigo que nos traz a paz. Veja que texto profundo e claro sobre Cristo, mas ele não tinha os olhos abertos para compreender isso. Ele diz: como eu posso entender se ninguém me explica? Então Filipe ele pergunta, ele está falando sobre o próprio Isaías ou sobre outro? Filipe vai dizer, ele está falando sobre Jesus Cristo, sobre o Filho de Deus, sobre o Redentor. Usa aquele texto, expondo aquele texto, veja, expositivamente, para que ele possa chegar ao entendimento da palavra. Então veja como há uma necessidade da pregação, não apenas dessa leitura, entendeu? Mas veja bem, Deus pode agir por meio da leitura. Eu creio que talvez tenha irmãos até aqui que leram a palavra inicialmente e isso produziu salvação, produziu conversão em você. Mas o que é que Deus faz sempre, meus irmãos? Deus sempre combina as duas coisas. A gente talvez pensa, eu abri minha Bíblia e Deus me converteu por meio disso. Comigo, eu não cheguei num dia na igreja, levantei minha mão e disse eu aceitei a Jesus como meu Salvador. Não foi assim. Foi um trabalhar do Senhor, pelas pregações que eu ouvi na igreja desde criança, pelo ensino dos meus pais, pela Bíblia aberta, tudo isso
contribuiu, creio eu, para que o evangelho fosse clarificado na minha mente, para que eu pudesse compreender, crer nesse evangelho de Jesus Cristo. Então, veja bem, Miriam, é basicamente o ministério geral da palavra. Ela por si só tem poder para salvar, ela é poderosa para fazer isso, mas ordinariamente é essa pregação. Por isso que a Escritura nos ordena, Jesus nos ordena de ir e pregar, indo pregar esse evangelho a toda criatura. Mas as duas coisas combinadas caminham juntas. Tranquilo, entendeu, Miriam? Ok, vamos lá. Deixe-me ver mais aqui quem levantou a mão para que nós possamos tirar essas dúvidas dos irmãos. Temos mais outras dúvidas aqui. Deixe-me só abrir para vocês. Deixe-me parar de compartilhar, meus irmãos, e abrir as mensagens melhor para que eu possa explicar melhor o texto para vocês. Vamos lá, nós temos várias mãos levantadas aqui. Eu vou tentar levantar uma por uma, ok? Primeiro, Ana Beatriz diz: a teologia é a instrução de Deus, onde e qual deveríamos expor os sentimentos dos autores e como devemos aplicá-la. Ana, espera só alguns dias, tá, para eu responder essa pergunta. Eu vou responder devagarinho ela, como é que ela pode ser aplicada, como é que ela vai ser colocada, mas é uma pergunta um pouquinho mais para depois. Se eu entrar agora, a gente vai acabar saindo dessa linha, mas basicamente vamos ter uma aula inteira quase sobre a aplicação da palavra, entendeu? Então, se Deus quiser, a gente vai explicá-la melhor nesse ponto. Nossa irmã Euzenita com a mão levantada. Por favor, irmã. O pastor, no texto de Romanos 10, versículo 17, fala assim, né? E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. O pastor, digamos, daria um conselho a alguém se, digamos, pregar a palavra, né? Ou seja, um estudo ou um sermão. Pregar sem aquela palavra falar ao seu coração, que tem pessoas que pregam aquilo que não vivem. Perfeito. Veja bem, Qual a opinião do pastor? quando nós entendemos essa ideia aqui de pregação nesse sentido, a primeira coisa que a palavra faz no coração dos pecadores, meus irmãos... O microfone, Azaf. Não entendi. O que falou? Ok. Obrigado. Porque a pregação vem pela, digamos, a fé Sim. vem pela pregação, né? Quer dizer, se eu estudo, se eu leio a palavra, a Bíblia, né? Ela fala meu coração. Mas tem pessoas que lê por ler, prega por pregar. Sim. Né? A palavra não falou ao seu coração, mas prega normalmente. Perfeito. Quando nós olhamos para isso, nós precisamos entender que a palavra fala pecadores, e um dos quais nós somos os primeiros a que ela tem que falar. Nós não podemos nos levantar no púlpito para pregar sem que o coração esteja na palavra. O reverendo Hernandes fala sobre isso. Ele diz assim, que homens mortos produzem sermões mortos, e sermões mortos matam. A igreja do Senhor Jesus Cristo tem sido morta basicamente por isso, esse esfriamento que nós temos visto por homens que não têm esse entendimento. Não é apenas ler o texto bíblico e expor assim, sem que houvesse nenhuma espiritualidade nesse próprio texto, mas é a combinação da transformação que Cristo operou em nós, do poder do Espírito Santo atuando em nós, que faz com que essa palavra, unida à nossa espiritualidade, ao poder do Espírito Santo, faça com que gere frutos, transforme o coração dos pecadores. Se nós nos levantamos a pregar, a nossa vida não é vivida em santidade, como o Senhor nos ordena, eu creio que ela vai ser mais infrutífera do que frutífera. Deus é gracioso, obviamente. Deus é tão gracioso que a palavra dele é tão poderosa apesar desses homens. E até através de pecadores como esse, Deus usa e converte pecadores. Por isso que alguém vai dizer, mas essa pessoa produziu tantas obras, tantas pessoas se converteram pela pregação e nunca foi um crente verdadeiro, aposta toda a fé, mostrou uma vida de pecados, porque a palavra é verdadeira e poderosa e ela produz os efeitos que ela tem. Mas, se dependesse de pecadores assim, meus irmãos, jamais teríamos isso, porque nós vemos que as duas coisas devem andar juntas. Por favor, André. Bom, Azaf, na verdade eu tenho duas dúvidas, né? Duas dúvidas. Aí a primeira dúvida é o seguinte, eu tenho essa teologia sistemática aqui, teologia sistemática contemporânea, que ela é mais neo-ortodoxa, tá entendendo? Não é exatamente reformada. Qual autor, André? Oi? O autor? É Júlio Ferreira de Andrade. Mostra a capa, por favor. Cadê? Júlio Ferreira de Andrade.
Cadê aqui, ó? Essa. Perfeito. Pronto, aí o autor aqui, quando ele vai falar sobre a palavra de Deus e a revelação de Deus, ele faz uma diferenciação entre revelação de Deus e a palavra, tipo assim, no sentido de revelação de Deus e a escritura. Aí ele Sim. menciona assim, que nem toda revelação de Deus, mas, tipo assim, porque a gente sabe que tem a revelação geral e a Perfeito. especial. Especial. Mas ele está se referindo mais ao tipo de revelação especial. Ele fala que nem todo tipo de revelação especial está na escritura. Aí eu queria saber se isso, de fato, procede. E a outra dúvida, depois eu falo. Tá ok, André. Vamos lá. Eu vou responder rapidamente porque não está assim, diretamente dentro daquilo que nós iríamos abordar. Mas quando nós falamos sobre essa ideia aqui de revelação, obviamente Deus se revelou de várias formas e nem tudo que foi revelado, por exemplo, em Jesus Cristo, foi relatado na Escritura. João vai dizer que se fossem escritos todos os atos de Jesus Cristo, não caberiam em todos os livros da terra. É um argumento em relação a essa ideia de que nem toda revelação foi escrita. Mas há muito perigo nisso, em você querer separar a revelação de Deus de palavra de Deus. Alguns podem tentar fazer essa relação de dizer que a Bíblia contém a revelação ou contém a palavra, mas ela não é a revelação, não é a palavra de Deus, entendeu? Para você que está começando, a gente dá uma indicação de ler, por exemplo, Berkhoff, que é uma teologia sistemática bem mais conhecida, ou o próprio Bavinck também, nos seus volumes aí, ou outros também que são mais ortodoxos, entendeu? Eu não conheço o livro do irmão, creio que talvez seja brasileiro, mas nada contra ler também, mas a indicação que eu dou é que você vá iniciando nesses passos em relação à teologia, já que se tem essa busca por teologia reformada, um direcionamento mais reformado, entendeu? Meus irmãos, alguma dúvida mais em relação ao Ministério da Palavra? Estamos passando do nosso horário. Eu ia falar a outra, que é mais direta também. Que Sim. seria assim, eu queria que tu definisse exatamente o que seria pregação, certo? O que seria exatamente pregação. Ainda mais porque, rapidamente, porque uma vez, por exemplo, me foram convidar para dar um estudo e tudo mais, aí eu fui e fiz assim a pergunta para a pessoa que me perguntou, fulano, aí quando é que eu prego? Aí a pessoa foi e meio que me repreendeu, disse assim, você não prega, você vai fazer uma reflexão, só quem prega é o pastor. Aí eu fiquei assim, meio com essa dúvida na cabeça, tipo, o que seria exatamente a pregação, tá entendendo? Qual seria a diferença de uma pregação para um estudo, para uma reflexão, esse tipo de coisa? Vou responder, André. Meus irmãos, por favor, aguardem só alguns minutinhos. Eu iria introduzir essa segunda parte aqui, mas eu vou deixar para a próxima aula. Eu vou responder a André, vou dar algumas instruções sobre o nosso curso, para que vocês possam compreender como é que vai acontecer nas próximas semanas, e na sequência a gente termina, ok? Aguardem só mais 2 minutinhos que a gente termina a nossa aula. Vamos lá, André. O entendimento reformado sobre pregação é que existem 2 modos dessa pregação ser revelada. Vamos lá. Quando o Senhor Jesus fala em ir e pregar o evangelho a toda criatura, ele dirige, eu creio, no meu entendimento, a toda a igreja no anúncio da palavra de Deus, na pregação da palavra de Deus. Quando é que isso acontece? Acontece de vários modos. Por exemplo, a igreja de Atos, em Atos 8 em diante, essa igreja é dispersa, diz a palavra do Senhor que ela vai sendo espalhada mundo afora, eles vão pregando a palavra. Alguns teólogos têm discordância disso, mas o Dr. Martin Lloyd-Jones ele tem um entendimento de que haviam 2 expressões para a pregação. Uma pregação que era dada pela igreja de modo geral, no dia a dia, nas conversações diárias, como se tudo que eles fizessem fosse sobre Cristo. Eles falavam de Cristo todos os dias, as mulheres em seus afazeres, em fazer suas ocupações, os homens em seus trabalhos. E essa pregação fazia com que o reino de Cristo fosse anunciado. Por exemplo, Filipe usa essa pregação com o eunuco no carro indo para a Etiópia. Uma pregação mais informal no dia a dia. Mas quando nós nos referimos à exposição da Escritura, nossos símbolos de fé reformados, eu creio que tem irmãos de outras denominações aqui, e tem outras compreensões sobre isso, nós cremos que são os ministros ordenados da palavra, ou aqueles que estão se preparando para isso, os presbíteros da igreja, que se levantam no culto público, por exemplo, para o anúncio dessa palavra de Deus, para a pregação dessa palavra de Deus, para que possa chegar ao coração dos pecadores. É outro entendimento que se tem em relação a isso. Mas é outra pregação que se refere à pregação pública da Escritura, no culto público ao Senhor, no que chama-se de culto solene, ou o culto ao Senhor do domingo. Mas veja bem, em relação a isso, nós temos um entendimento de que basicamente são os pastores, aqueles que pregam a palavra que devem pregar, com exceções, obviamente. Missionários no campo não forem pastores, não vão deixar de pregar a palavra de Deus, porque o Senhor chama também para pregar, mas
ordinariamente, veja bem, a expressão ordinária voltando aqui, ordinariamente pastores ordenados, ministros da palavra, os presbíteros, aqueles que se preparam desse modo, e extraordinariamente outros irmãos em outras circunstâncias. É o entendimento reformado em relação à pregação. Mas eu creio que existe base para os dois tipos de pregação. Quando nós pregamos a palavra, evangelizamos aqueles que estão longe de Cristo, nós estamos sim pregando a palavra de Deus, mas não é com esse mesmo intuito de levantar-se no púlpito e pregar a palavra desse modo, compreende? Meus irmãos, vamos aqui então voltar ao nosso slide. Deixem só abrir para os irmãos outra vez, só para a gente terminar a nossa aula de hoje. Meus irmãos, nós chegamos ao final da primeira parte da nossa aula sobre a teologia bíblica, a teologia da pregação. Nós vamos seguir agora, meus irmãos, para a história da pregação. Eu não vou, na verdade, me deter nisso hoje, nós não vamos ter tempo por causa do nosso horário. Hoje foi uma aula mais introdutória. Na semana que vem eu vou começar desde os pais da igreja, para que vocês possam saber esses termos. Os pais da igreja foram aqueles que vieram depois dos apóstolos. Por exemplo, Irineu, João Crisóstomo, Agostinho, Eusébio de Cesareia, e vários homens que pregaram a palavra de Deus depois que os apóstolos morreram. Policarpo, o bispo de Esmirna, que foi sucessor do apóstolo João naquela região. E como é que esses irmãos, os pais da igreja, entendiam a pregação expositiva? Como é que a pregação se revelava já neles? Por exemplo, eu vou tratar de João Crisóstomo e de Agostinho de Hipona nos primeiros inícios da próxima aula, mostrando como é que eles entendiam a pregação como sendo o único meio de pregação da palavra de Deus, sendo a pregação expositiva. Vai ser o início da nossa próxima aula, na próxima terça, 8 da noite, se Deus permitir. Nós vamos iniciar aqui e partir então para a sequência das nossas aulas. Semana que vem eu introduzo essa parte da história da pregação, eu vou ser breve, e nós já vamos iniciar como é que nós preparamos um sermão expositivo. Irmãos, por favor, aqueles que estão chegando aqui pela primeira vez, sejam pacientes, por gentileza, a gente não pode correr direto para o assunto. Eu sei que talvez você já queria sair daqui hoje começando a preparar o sermão, fazer a pregação do domingo que vem da sua igreja, mas não vai ser assim que a gente vai tratar hoje, certo? Nós vamos dar essa base da teologia da pregação, porque a pregação é importante, porque a pregação é o meio de Deus usar para a salvação, depois a história disso e na sequência, com a graça do Senhor Jesus Cristo, nós vamos tratar dos aspectos, das divisões do sermão, os pontos, introdução, como é que o sermão expositivo é construído. Por que é importante essa introdução? Para você saber por que nós pregamos expositivamente, por que a pregação expositiva é fundamental. Eu não posso entrar num assunto sem explicar primeiro a ideia de pregação. Algum irmão tem mais alguma dúvida sobre o curso, sobre as nossas aulas? Por favor, se tiver, fique à vontade para falar. Nós vamos encerrar por aqui. Ô, pastor, vai ter apostilas, PDF? Vai sim. Quando eu encerrar essa aula, até amanhã eu mando para os irmãos o PDF das aulas de hoje, da aula de hoje, e semana que vem, ao final de cada aula, eu mando o conteúdo das aulas que os irmãos viram. Isso vai fazer com que os irmãos possam fixar e estudar depois. Mas o que eu vou fazer? Só para os irmãos saberem. Ao final de cada aula, vocês vão ter uma tarefinha para fazer. Hoje, a nossa aula é de introdução. Então, eu vou passar um vídeo para vocês assistirem. Esse vídeo vai explicar o que é pregação. E no final